Dia 25 de agosto estreia Guerra do Imaginário. A jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien. Inscreva-se no evento de lançamento. Flávio, você disse no artigo recente seu que o que incomodava de fato as pessoas no professor Olavo de Carvalho é o fato de que ele mudou a posição no cânone filosófico. O que você quis dizer com isso? Do Brasil. Porque o Brasil, ele não é interpretado como um grande país da filosofia. Você pensa na França, você pensa na Alemanha, sobretudo, né? Você pensa um pouco na Inglaterra. Por exemplo, quer um exemplo muito claro? Você consegue pensar nos Estados Unidos como um país com grande filosofia? É um país com uma economia pujante, mas assim, você não pensa exatamente nele. Não é a nota característica que vem à cabeça, né? Exato, não é a nota característica, apesar de que boa parte dos filósofos da esquerda de hoje são americanos, né? Judith Butler com a questão de ideologia de gênero, Noam Chomsky com a interpretação mais refazendo o comunismo, assim por diante. Bom, então o Brasil ele não era entendido no mundo como um país filosófico. Vamos voltar àquela sua primeira pergunta, né? Como é que tá essas pessoas que estão... Como é que estão essas pessoas que estão mudando o imaginário do Brasil, querendo resgate? O professor Olavo, ele teve uma vida bem maluca. Ele é um filho curioso, né, daquela geração de 68, sabe? Viveu tudo aquele negócio, viveu o comunismo. Aí foi se envolver com as seitas esotéricas e as pessoas hoje interpretam. Ele fala assim, o Olavo foi astrólogo. Cara, o Olavo foi muito mais que astrólogo. Esse é o grande pulo do gato. Porque ele começou a estudar as estruturas de poder das religiões. Por reparar que o lado do Olavo que não sai na mídia não é só assim, não vamos falar da astrologia. Não, eles não falam do fato do Olavo ter se envolvido com Tariqa, ter conversado com o Fritjof Schuon, sabe? E depois ter sido processado por ele, sabe? Em Washington, ter sido perseguido. Ele fala que o Schuon acabou com a vida dele naquele momento, sabe? Ainda acho que no finalzinho dos anos 80. Sendo que o Schuon é simplesmente um dos homens mais poderosos do mundo. E é destes homens que ele lida com estruturas de poder que estão anteriores e também superiores à política. Então assim, o Olavo é astrólogo, hahaha. Cara, bem pior do que isso. O Olavo é uma pessoa que ele estava envolvido com Tariqa, você sabe o que é isso? Ele foi lá ver como é que era, ele foi lá, sabe, passar um tempo como muçulmano lá com os caras, conversar com o Sufi, escreveu livro pro governo da Arábia Saudita, foi elogiado pelo governo da Arábia Saudita. A aula que ele dá sobre filosofia islâmica é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Porque, ele fala de filosofia árabe, né, porque tem alguns não islâmicos também. Porque eu fui ver aquela aula como uma curiosidade, falando, agora que porra, né, vou ter que estudar. Você para. No meio da aula você já quer voltar pro começo e fala assim, gente, isso aqui é muito profundo. Isso aqui tem uma... Olha, eu preciso estudar esses caras também. Olha, esse aqui, viu, eu vou... E ele, se envolvendo com tudo isso, tá? Ele tem uma interpretação do mundo que ela não é filtrada pela academia. E aí tem um segundo detalhe importante nessa história, porque assim, como ele nunca foi do rigor acadêmico, ele mesmo comenta, né? Sabe como é que ele lia bastante? Porque ele trabalhava em sebo. E, cara, eu já conversei com 2 donos de sebo. Vou te falar, acho que eram as 2 pessoas mais cultas que eu já vi na minha vida. Era difícil pensar num professor meu que fosse tão culto quanto os caras. Porque os caras, eles pegam todos os livros do mundo e a vida dos caras fica lendo, sabe? Tipo, atende alguém, tá bom, beleza, tchau, continua lendo. Não precisa ter produção acadêmica, não precisa ficar dando aula, não, a vida dos caras era ler. O Olavo teve exatamente um momento da vida dele parecido. O que aconteceu? Ele acabou conhecendo muitos, mas assim, não são poucos, muitos autores que o pessoal não lê. Então ele muito antes dessa época de Kindle, sabe, de você buscar no estante virtual, ou sei lá, num desses negócios, né, tipo, eu quero o autor tal, pronto, em 5 segundos tá na sua mão. Não, ele conhecia uns autores que assim, ninguém nunca tinha ouvido falar. E esses autores, eles tinham uma interpretação do mundo, mas muito mais ampla. Um caso muito claro, né? Apesar de ele não ter sido o primeiro a falar dele no Brasil, ele foi o primeiro a falar com o substrato do Brasil, que é o Eric Voegelin. O Eric Voegelin talvez tenha sido um dos, no máximo, 3 homens mais inteligentes do século XX. Ele aquele cara assim que ele falou assim, olha, eu tô querendo estudar a relação
do povo israelita com os sumérios, aqui nessa passagem do Antigo Testamento, o hebraico não é mais suficiente. Eu vou ter que parar um pouquinho, eu vou estudar sumério por uns 3 meses, ele volta Era um cara desse jeito, entendeu? Que fez isso com não sei quantas coisas na vida, ele era praticamente o Google dos anos 50. E o Olavo vai lá fazer uma interpretação do Brasil. Ele tem até um artigo muito engraçado, né? Que não é filosófico, é um artigo mas só de zoeira, né? Comparando o Lula com o Eric Fögelin. Cara, as pessoas se matam de rir. E aí, ele cria uma filosofia com referências a isso. Se tem uma coisa que a esquerda odeia no Olavo, não é ele ser astrólogo. Isso é uma piadinha que eles fazem entre si, justamente porque eles não entendem, né? Tipo, o cara foi bem maior do que isso. É o cabedal de referências. Assim, se você pega um cara que ele estudou o Olavo a fundo, ele não estudou só o Olavo. O Olavo não é aquele cara fechado em si, não, eu vou ensinar aqui pra vocês a minha filosofia. Não, ele tá lá o tempo todo falando assim, vocês precisam ler gente de esquerda, viu? Vocês estão lendo Marx? Não estão lendo Marx. Vocês estão lendo Gramsci? Não estão lendo Gramsci. Caramba, hein? E a escola de Frankfurt? Como é que tá o Adorno aí? Dialética negativa. Ele cobra isso. Ele cobrava isso o tempo todo. Vai ver se um cara de esquerda, um professorzinho de esquerda, fala assim, então, né, vocês terminaram de ler o Bernard Lonergan? Vocês leram Erich von Kuhnert-Ledin ali de cabo a rabo? Não. O cara de esquerda nunca vai fazer uma coisa como essa, senão ele perde o aluno. Agora o Olavo fazia isso, não contente em fazer, não contente em cobrar, ele interpretava o mundo à luz de outros filósofos. Ele pega os neotomistas, aí pega, sei lá, um Hans Urs von Balthasar, aí pega um Eric Fögelin, aí mistura com, sei lá, com Javier Zubiri, sabe? Cara, na hora que você vai ver, você não consegue estudar o Olavo sozinho. É impossível. Você tem que estudar o Olavo em confluência com uma constelação de outros filósofos, de outros pensadores, escritores. Sabe? Olha, por exemplo, a relação do Olavo com o Jorge Bernanos. Sabe? Um dos maiores escritores do século XX, morou no Brasil. Lá em Minas. Morou em Minas. No norte né? de Minas. Norte de Minas. Ninguém sabe quem que é. Entendeu? Um dos maiores escritores do século XX. Então, ele muda a nossa posição no cânone. Então, você conversar com uma pessoa que estudou mais ou menos o Olavo a fundo, você vai ter que saber, por exemplo, né, o que a pessoa quer dizer com gnóstico, sabe? A terminologia do Fögelin. Você vai ter que interpretar, por exemplo, por que a apreensão é mais importante do que a intelecção, como ele faz a interpretação do mundo, que ele pega do Javier Zubiri, né, uma crítica ao Heidegger, e fala, olha, então, essa primeira apreensão ela é mais importante do que uma intelecção posterior. Por que isso? Por que ele desenvolve uma filosofia para tentar depurar a linguagem, para a gente estar sempre lidando com essa apreensão primeiro? Ele mistura com o insight do Lonergan, ele faz uma conferência com o René Girard. Você fala, cara... ele não foi muito sistêmico, não. Ele era doidão e gostava disso, sabe? Se orgulhava sabe? Não precisava ficar sistematizando tudo. Mas ele nos colocou em outro patamar.